Uma alegria estar mais uma vez aqui. Obrigado, pastor Rodrigo, pelo convite. Nós sempre ficamos felizes quando podemos vir para Canoinhas, Três Barras. Com certeza são mais do que 2, 3 motivos, são muitos motivos, né? Então, os principais, ver a família e também, quando é possível, participar de um culto. Muito obrigado, irmãos. Nós vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Nunca é demais ouvir de novo sobre o evento mais importante que está na nossa frente. Não existe maior acontecimento senão a grande volta de Cristo Jesus. De todos os assuntos, esse é o maior. A volta de Cristo. Vejam a dupla pergunta no versículo 3 em diante. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, dizendo: Dize-nos quando estas coisas acontecerão, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. A tua vinda e o fim do mundo. A volta de Cristo como tema principal. Irmãos, em todas as gerações, não faltaram e não faltam e não faltarão curiosos, admiradores de prédios arquitetonicamente muito elevados. Santa Catarina está recebendo um altíssimo prédio, né? Parece que há uma concorrência, cada um quer fazer um prédio mais alto. Não por menos, ao estarem no interior do templo e ao saírem do templo, os discípulos disseram para Jesus, isso está nos primeiros 2 versos, o quanto eles admiravam o edifício do templo em Jerusalém. Ora, diante desta estupefação, diante desta admiração, Jesus disse: Pois eu vos digo, e aí ele pode ser imaginado apontando assim para aquelas pedras grandes, certo? Dizendo: não ficará pedra sobre pedra. Há um momento posterior, no Monte das Oliveiras, em que os discípulos, então, em particular, fazem estas 2 perguntas que estão germinadas, estão interligadas. Quando o Senhor vier, fala-nos sobre a tua volta e o fim do mundo. Entendemos que a volta de Cristo está intimamente ligada com o desfecho da humanidade. Meus irmãos, isso é grandioso. Não haverá fim do mundo senão com a grande volta de Cristo Jesus. Agora vamos fazer de conta que estamos diante de vários panoramas, várias imagens, várias fotografias do mundo. Nós não podemos entender os assuntos ligados ao fim do mundo senão com imagens sobrepostas, fotos sobrepostas. Se alguém olhar apenas um tipo de foto, não terá entendido as Escrituras. Mesma coisa se for o contrário. Por exemplo, se você olhar apenas as coisas boas que se pode esperar, você terá uma imagem limitada.
Mas também, se você apenas olhar o mundo para frente, do ponto de vista negativo, apenas más notícias e coisas muito terríveis, você também terá apenas uma visão limitada. Pois bem, como que Jesus responde esta dupla pergunta? Quando será a tua vinda? Nos fala dela, e o fim do mundo. Agora eu preciso brincar com o meu genro André. Imagina que às 9 da manhã eu ligo: André, eu e minha esposa, nós estaremos visitando vocês daqui a muito tempo. Isso às 9 da manhã. Às 10 eu ligo para ele: André, nós vamos te visitar e vai ser loguinho, vai ser rapidinho. E às 11 horas eu ligo para ele: André, nós vamos te visitar, mas a gente não sabe quando. Certo? Ou seja, nós temos 3 ideias sobre o tempo. Vai demorar, vai ser logo, e a incerteza não sei. É muito importante lembrarmos que Jesus, em vários textos nos 4 evangelhos, responde não com sim e nem com não, e muito menos com apenas uma frase. Jesus conduz seus indagadores à reflexão, ele leva as pessoas que levantaram perguntas a ele a uma decisão. Jamais Jesus respondeu perguntas importantes para apenas satisfazer curiosidades, muito menos para instigar especulações. Isso está muito evidenciado nesse capítulo 24. Então, irmãos, como Jesus responde esta dupla pergunta? Quando será a tua vinda e o fim do mundo? Primeiramente, Jesus diz que isso vai demorar. Diz assim o verso 4 em diante: Jesus lhes respondeu: tende cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Meus queridos irmãos, não é possível saber que estes sinais que são mais palpáveis, são muito mais fáceis da gente acompanhar: fomes, terremotos, perseguição, a igreja esfriando na fé, a questão de falsos profetas, são sinais bastante fáceis de se identificar. No entanto, o conjunto destes sinais são declarados por Jesus como não sendo exatamente o fim do fim, mas o conjunto destes sinais são o princípio do fim. E aí nós entramos dentro de uma margem de
impossibilidade de se calcular o tempo. Impossível saber qual é a extensão desse quadro sobre o futuro. Esses sinais, e no fim esses sinais são o princípio do fim. Mas algo Jesus deixou categoricamente dito para nós: o sinal que é tido como último. E se você tem esta ideia claríssima de último sinal, é porque não pode haver mais um outro sinal, certo, irmãos? Não é nem lógico uma coisa dessa. Se é o último dia, é o último dia. Se é o último ano, é o último ano. Se é o último sinal, é o último sinal. E qual sinal é este? O Evangelho será pregado a todas as nações, povos e línguas. Não está dito a todas as pessoas, mas está dito a todas as representações de pessoas, tribos, nações, povos e assim por diante. Então, o limite dos sinais está na pregação do Evangelho a todos que representam a humanidade. Agora vejam só, quando nós olhamos tudo que lemos até aqui, nós podemos fazer uma tríplice divisão de sinais. Natureza de sinais diferentes. Nós temos os falsos profetas, nós temos o ódio contra os cristãos, nós temos a questão de falsos cristos. Ora, meus irmãos, esse conjunto de sinais são os sinais de oposição à obra de Deus, oposição a Cristo e, por sua vez, os que são de Cristo, a igreja de Cristo, também devidamente odiados e desprezados pelo mundo, certo? Então, assim como odiaram a Cristo, odiarão aqueles que são de Cristo. Conjunto de sinais de oposição a Deus e o seu povo. Uma segunda categoria de sinais são estes aqui, irmãos: guerras, terremotos, fome. Meus irmãos, essa questão toda, ela tem a ver com juízos de Deus em parte, porque não são os homens que dominam as questões cósmicas, certo? Não existe nenhum poder na Terra que lidere, que venha a fazer um prognóstico, ou que venha colocar no calendário quando deverá ser o próximo terremoto, quando é que deverá haver um maremoto, quando é que deverá haver uma grande dificuldade sobre a terra. Isso está nas mãos do Criador e Sustentador. Mas ao mesmo tempo, quando nós lemos sobre fome, isso são geralmente consequências da má gestão dos homens, do egoísmo de uma parte, da preguiça de homens por outra parte. Sim, meus irmãos, várias coisas explicam as fomes, mas aqui nós temos o seguinte, um quadro bastante claro, irmãos, de que o mundo, embora se julgue tão independente, na verdade, o mundo é o seu próprio inimigo. É interessante, os pecadores são inimigos de si mesmos, porque eles é que geram grandes desastres. E juntamente com os próprios desastres que os homens criam, nós temos também os sinais de juízo, de julgamento de Deus. Em terceiro lugar, vejam como isso é importante. Jesus afirma que este evangelho será pregado no mundo inteiro. E mais para frente ele vai dizer, em relação à grande tribulação, de que por amor aos eleitos,
por amor ao povo de Deus, o Senhor abreviará o tempo da grande tribulação. Ou seja, meus irmãos, em terceiro lugar, nós temos os sinais da graça de Deus, sob 2 pontos: o controle de Deus sobre toda a questão da tribulação contra a igreja, o controle de Deus nesse capítulo difícil, a perseguição contra os cristãos, mas ao mesmo tempo nós temos a ideia clara de que a igreja será vitoriosa em Cristo. A igreja sempre será vitoriosa em Cristo, pois o evangelho será pregado a todas as nações. E se a igreja fosse extinta, se a igreja fosse tirada da terra, se todos se tornassem mártires, não faria sentido Jesus dizer que o evangelho será pregado e até que todos, representados pelas nações, povos e tribos, recebam a palavra, o mundo não vai chegar ao fim. Então nós temos que aprender a ler e a entender esse sermão debaixo destas 3 naturezas diferentes de sinais. Sinais de oposição, é toda a luta contra Cristo e a sua igreja. Sinais das desgraças que Deus permite sobre a terra, porque há uma dose de juízos, e também, com absoluta certeza, para grande alegria nossa, a igreja vitoriosa, que mesmo que sofra, o Senhor estará no controle. Mesmo que venha a ser até mesmo martirizada em parte, o Senhor garante: os que perseverarem até o fim serão salvos. E a igreja permanecerá por toda a história, porque é através da igreja que o evangelho é pregado a todas as nações. Muito bem, esta é a primeira parte da resposta de Jesus quanto ao tempo da sua volta e o seu retorno em si, que levará ao fim do mundo. Depois, Jesus explica a respeito da grande tribulação. Assim, verso 15: quando virdes no lugar santo a abominação assoladora, da qual falou o profeta Daniel, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam aos montes. Quem estiver no alto da casa, não desça para retirar as coisas de sua casa. E quem estiver no campo, não volte para apanhar suas roupas. E ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá uma tribulação muito grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, eles serão abreviados. Então, se alguém vos disser: o Cristo está aqui, ou ele está ali, não acrediteis, porque surgirão falsos profetas, falsos cristãos, que realizam grandes sinais e milagres, a tal ponto que, se fosse possível, até mesmo enganariam os escolhidos. Eu vos tenho dito estas coisas antes que aconteçam. Portanto, se vos disserem: ele está no deserto, não saiais. Ou ele está dentro da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, ali os abutres também se ajuntarão, que apenas é naturalmente uma forma de ilustração que Jesus usa, que ali onde tem cadáver, naturalmente tem os animais que tomam conta, certo? Então Jesus nos leva mais uma vez para o final, porque lemos no verso 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do fim do mundo. Isso é padrão no Novo Testamento, esta expressão relâmpago, sinais cósmicos, toda uma movimentação nos páramos celestiais, tudo isso, irmãos,
é padronizado no Novo Testamento como fazendo parte do grande dia da volta de Cristo. Portanto, nós somos levados de novo para o fim, assim como nós fomos levados no verso 14, o fim. Vou ler 14 mais uma vez. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ou seja, o tema do fim está no verso 14, mas esse tema do fim de novo aparece no verso 27 com este estrondoso sinal do relâmpago, do Oriente, e se mostra no Ocidente. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então o que nós temos que fazer? Entender que esta grande tribulação nos conduz para o fim. Assim também como nós aprendemos de que o sinal do Evangelho nos leva ao fim. Mas, agora vejam só, como entender algumas particularidades, alguns detalhes na orientação de Jesus. Ora, como entender? Quem estiver do alto da casa, não desça para retirar as coisas da casa. Quem estiver no campo, não volte para apanhar suas roupas. E ai das que estiverem grávidas, ai daquelas que estiverem amamentando naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Meus irmãos, entende-se, isso é compreendido pela maioria dos estudiosos sobre o fim dos tempos, que primeiramente Jesus estava profetizando sobre a queda de Jerusalém, a destruição do templo, a grande perseguição contra os jerusalemitanos, os judeus, de 66 até 70 na nossa era. E de fato, estas particularidades todas fazem sentido, porque o exército romano, uma vez que vai avançando para dentro de Jerusalém, faz todo sentido. Mulheres grávidas estariam em desvantagens. Mulheres ainda amamentando suas crianças estariam em desvantagem. Isso acontecendo no período de inverno, isso já seria outro fator dificultador. E com certeza, acontecendo muitas vezes no dia de sábado, os judeus ainda muito fixados no judaísmo, teriam dificuldades em sua fuga. Tudo faz sentido aqui. E a história comprova. Aqueles discípulos que não levaram isto a sério, foram pegos de surpresa em Jerusalém. Mas há uma parte da igreja que levou a sério esse sermão. E eles, em tempo, fugiram. E eles foram salvos, foram poupados. Certo? Agora, como entender se a grande tribulação ainda está projetada para o futuro? Como entender? Aqui existe uma expressão em latim que explica esse grande ponto. É aquilo que nós falamos como sensus plenior, que é ilustrado da seguinte forma: você está diante de uma montanha, você vê aquela montanha. Se você puder avançar e passar o ponto daquela montanha, aí você descobre que tem uma outra montanha. E você continua a sua viagem, e você tendo passado mais um ponto da sua viagem, você encontra uma terceira montanha. Ou seja, na medida que você vai avançando na sua viagem, você vai descobrindo que existem montanhas. Mas a princípio, do ponto onde você estava, você só enxerga a primeira montanha. Dá para entender essa ilustração? Nós só enxergamos a primeira montanha, mas na medida que avançamos, nós vamos descobrindo a segunda, a terceira, a quarta. Isso é sensus plenior. A primeira montanha para a história da igreja foi exatamente a dificuldade ali nos anos 66 a 70, quando parte desta profecia
se cumpriu, mas ela não se esgotou, porque Jesus, afinal de contas, ainda não voltou. Então, meus irmãos, é muito evidente que em todas as gerações, uma parte da igreja foi perseguida. Hoje, em nossa geração, há irmãos que são perseguidos. E assim entende-se que até o final sempre haverá perseguições contra a igreja de Cristo e haverá tribulação, conforme Jesus assegurou: no mundo tereis perseguições, mas tende boa fé, tende coragem, ânimo, porque eu venci o mundo. O que se entende, e estudando também Apocalipse com mais profundidade, é de que a tendência é de que o mundo, na medida que caminhar mais para o final do tempo, se intensificará a questão da grande tribulação. Mas vamos parar aqui, irmãos. O que nós ouvimos no início da mensagem? Apenas uma fotografia? Não. Se por um lado o mundo vai ficar cada vez mais difícil, a graça de Deus vai se tornar cada vez mais evidente. Existe uma garantia para cada pessoa, existe uma garantia para você, querido ouvinte, existe uma garantia para você que está me ouvindo, talvez no seu lar. Há uma garantia para cada um de nós, cada um que decidir ser fiel, não obstante as dificuldades. A graça vai abundar quando houver desgraças. Deus dá força, Deus dá condições, Deus dá vitória para cada homem, para cada mulher que decide ser perseverante. Esta é uma grande mensagem. Jesus não disse estas coisas para que os discípulos ficassem apavorados. Ao contrário, ele sempre termina com uma palavra de alento. Isso nós vamos ver depois rapidamente também, quando Paulo se expressa sobre estes assuntos. Tendo dito isto, agora veja verso 29. Logo depois da tribulação, daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Você percebeu o quanto que isso está relacionado com o versículo 27? Mais uma vez 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus explica sobre a grande tribulação e termina com o grande momento da sua volta. E logo ele diz que, terminando a tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. E se faltasse, veja o verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. E ele enviará seus anjos com um alto som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Então, meus queridos, o versículo 31, já muito bem preparado com os versículos anteriores, nos levam para o grande momento da vinda de Cristo e, por sua vez, o fim do mundo. Exatamente conforme a dupla pergunta de Jesus. Aliás, feita a Jesus: quando serão estas coisas? Como será a tua vinda? E o fim do mundo. Mas temos duas surpresas ainda. Lembram que
Quando Jesus começa a responder, ele nos dá um quadro de demora. Os sinais, guerra, terremotos, perseguição, falsos profetas, são o princípio do fim. Em outras palavras, Jesus está dizendo que a sua volta vai demorar. Mas o que acontece a partir do verso 32? Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Agora, antes de lermos, querido ouvinte, não se esqueça que Jesus já tinha nos levado, pelas suas palavras, até o fato da sua vinda e o fim do mundo. O que acontece a partir do 32? Não é uma sequência histórica, certo? Não é uma nova história que vai acontecer aqui no mundo, mas Jesus retoma o assunto da sua volta, certo? Ele vai retomar o assunto da sua volta e o fim do mundo. Retomando o assunto da sua volta e o final do mundo, ele agora nos leva para a primeira surpresa. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo, e agora sim, vejam só, não passará esta geração, não passará sem que todas estas coisas aconteçam. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras nunca passarão. O que Jesus fez? Primeiro ele disse que vai demorar. Retomando a questão do tempo, ele diz, para nossa surpresa, não vai demorar, vai ser logo. Mas existe uma segunda surpresa. O famoso versículo 36. Vejam só. Mas quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Qual é a segunda surpresa? Jesus simplesmente se nega a dar condições aos seus ouvintes de poderem calcular, poderem profetizar, poderem datar a volta dele. Naturalmente, irmãos, que devemos explicar que tudo que aprendemos na Bíblia tem que estar harmonizados. As doutrinas têm que estar harmonizadas. Quando nós estudamos sobre Cristo, Cristologia, nós somos mais do que convencidos que Jesus é Deus. Estamos muito firmes de que Jesus, como Deus, é onisciente, certo? Ele conhece todas as coisas como Deus. Então aqui não é que Jesus não saiba, mas aqui está a grande estrutura da resposta de Jesus. Lembrem-se, afirmamos no início, Jesus, ao ser perguntado sobre algum assunto, nunca responde com um sim e não simplesmente com um não, mas leva os seus indagadores a uma reflexão e a uma necessária decisão. Isso está bem claro, irmãos? Os ouvintes precisam refletir sobre essas palavras e precisam se posicionar diante destas palavras de Jesus. Agora vejam a beleza deste sermão, a grandiosidade desse sermão, a grande incumbência de nós entendermos o que Jesus quis dizer com tudo isso. Prestem atenção. Jesus, quando que o Senhor vai voltar? Em relação ao conteúdo, o que vem antes está muito claro, os sinais, não tem dúvida. Mas em relação ao tempo, o que Jesus nos diz? Vai demorar, vai
ser logo, não sei quando será. Então, só pode concluir: portanto, vigiai e orai, porque não sabeis quando. E como é que ele começa a explicar a exigência de que nós estejamos preparados? Como é que Jesus vai fazer com o assunto mais importante do Antigo Testamento no que diz respeito a uma vinda do julgamento de Deus, que foi o grande capítulo do dilúvio, nos dias de Noé. Então Jesus diz assim no verso 37: pois a vinda do Filho do Homem será a semelhança dos dias de Noé, porque nos dias anteriores, ou seja, nos dias antes do dilúvio, todos comiam, todos bebiam, estou reforçando aqui, todos casavam, estou reforçando, todos entregavam seus filhos ao casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não se deram conta, até que veio o dilúvio e levou a todos de igual modo. Exatamente assim. Se você agora está imaginando quando veio o dilúvio e as pessoas estavam vivendo o seu dia a dia, as pessoas estavam vivendo as coisas normais do dia a dia, ainda que Noé pregasse sobre o juízo de Deus, ainda que Noé estendendo a mão, que era a mão de Deus, para que os homens se arrependessem, porque esse capítulo é preparado com o capítulo 6 de Gênesis, que diz que o mal se espalhou sobre a terra de tal ponto que Deus se arrependeu de ter feito os homens. Mas Deus simplesmente não traz o juízo sobre todas as pessoas. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é Deus de bondade. Deus é um Deus que estende a mão para salvar. E por isso que Noé não somente pregava para fabricar, para manufaturar aquele grande navio, aquela arca tão grande, 130 metros de comprimento, 50 de largura, 30 metros de altura, algo grandioso. Mas, meus queridos, o mais importante, que a Bíblia diz que Noé foi o pregoeiro, o pregador da mensagem de Deus. Mas o povo fechou seus ouvidos e os corações se endureceram. E no final, quando veio o dilúvio, apenas foram salvos Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. E exatamente esse fator histórico Jesus traz a lume e coloca diante de nós nesta noite outra vez. Como que será? Como que será quando Jesus vai vir? Será que os homens vão dizer, vai ser amanhã? Ah, vai ser amanhã porque isso aconteceu no mundo. Vai ser logo porque isso aconteceu na terra. Não. A Bíblia não nos leva a esta situação. A Bíblia não nos dá nenhuma orientação de que nós vamos poder dizer, agora Jesus vai voltar. O modelo de Jesus foi, vai demorar, vai ser logo, não sei. Portanto, vigiai e orai, verso 42. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Meus irmãos, queridos ouvintes, quando Jesus voltar, o quadro não será diferente do que nos diz Noé. As pessoas estarão cuidando do seu dia a dia. As pessoas estarão
vivendo a sua rotina. Agora, o problema não está em viver a rotina, porque o mundo só funciona com aquilo que é previsível. A Bíblia nunca nos disse: parem de trabalhar e fiquem esperando a minha volta. A Bíblia nunca disse: fujam das cidades e vão para o mato, vão para o deserto. Não, a igreja tem que testemunhar lá onde está. A Bíblia não nos diz, irmãos, que nós devemos ficar sentados e esperando a vinda de Jesus. A Bíblia nos diz que a volta será num dia em que os homens não o aguardam. A grande diferença, ela agora pode ser aprofundada por aquilo que Paulo nos escreveu lá na sua primeira carta aos Tessalonicenses. Vamos rapidamente olhar. Se você perguntar como que será, o que devemos fazer, como é que nós devemos nos comportar, como é que a igreja deve se situar, de que maneira a igreja deve aguardar. Então vamos ler juntos 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1 em diante. Irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como o ladrão, de noite. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então de repente a destruição lhes sobrevirá como dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se à noite. Mas nós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé, do amor, tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer atentos, quer dormindo com Ele vivamos. Por isso acolhei-vos e edificai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Meus irmãos, simplesmente as figuras são muito fáceis de acompanhar. Quando Jesus voltar, haverá uma parte do mundo que é ilustrado como quem está dormindo. E há uma outra parte do mundo que, diante da volta de Cristo, é comparado como quem está vigiando. Não faz mal se estiver dormindo na cama à noite, ok? Mas a sua vida está em dia com Deus. A sua vida está nas mãos de Deus. A sua vida está firme na fé em Jesus Cristo. Conforme ele disse, vigiai e orai. Quero agora rapidamente esclarecer o que tem confundido alguns leitores da Bíblia. O que tem confundido alguns leitores da Bíblia é o que está escrito no verso 40 em diante de Mateus 24. Se você puder, retorna ao capítulo 24, versículo 40 em diante.
Diz assim, verso 40 em diante: então, estando 2 homens no campo, um será levado e o outro deixado. Estando 2 mulheres a trabalhar no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas compreendei isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não esperais. Ora, meus irmãos, alguns têm entendido que esses versículos 40 e 41 falam de um arrebatamento secreto. Um arrebatamento secreto onde Jesus não vai voltar à terra, mas vai estar próximo à terra, nos ares, e vai sugar a igreja, vai arrebatar a igreja. E depois da igreja ser arrebatada, então o mundo ainda terá 7 anos de história, a grande tribulação, e aí Jesus retorna depois de 7 anos com a igreja à terra e vai inaugurar o milênio literal. O grande problema é que os 3 textos clássicos sobre o arrebatamento não nos permitem interpretar de que haverá um arrebatamento secreto. Primeiramente, vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 15, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 15. Iniciando a leitura com verso 50. 1 Coríntios capítulo 15, 50 em diante. Mas digo isto, irmãos: carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Primeiramente, irmãos, se a gente estudar vários textos no Novo Testamento, essas expressões, herdar o reino de Deus, esse reino que é imperecível e não perecível, sempre esses termos estão ligados aos novos céus e nova terra. Sempre estão ligados a destino fixo e eternal. E não alguma coisa que se vive por um tempo nos ares, certo? E agora vem, verso 51. Eu vos digo um mistério: nem todos iremos falecer. Paulo está dizendo, nem todos vamos estar mortos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som, vou repetir, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão imperecíveis, e nós seremos transformados. Não existe nada de volta secreta. Não existe nada de uma volta de Jesus que de repente o mundo vai olhar em volta e falta gente. Não, a volta de Cristo, quando se dará simultaneamente, e só faz sentido para os mortos, só faz sentido ressurreição. Porque o oposto de morto é o conceito de ressuscitação. Não há sentido de ressuscitação para vivos, só faz sentido ressurreição para mortos. Mas, no entanto, Paulo explica, aqueles que estiverem vivos, e agora de novo, não faz sentido para os que estiverem vivos uma ressurreição. Faz sentido sim, arrebatamento. Então, quando Jesus vem, os mortos ressuscitarão. E instantaneamente, como o mesmo evento, os vivos serão arrebatados. Paulo está escrevendo para os cristãos. O que se define sobre os cristãos
fica como base o que se deve definir sobre os ímpios. E o que se define sobre os ímpios, Jesus explicou em outras passagens, de que no seu grande dia, todos os mortos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna. Está tudo muito bem sintetizado nas passagens bíblicas e muito bem harmonizado. O segundo texto clássico sobre a questão do arrebatamento está na segunda carta, primeiramente de Tessalonicenses, depois nós vamos ler na primeira. Então, vocês podem abrir. Irmãos, nós já estamos concluindo, tá? Eu sei que o tempo vai passando, senão alguém vai pensar, será que o pastor vai pregar até Jesus voltar? Então, nós já estamos indo para o desfecho. Então, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, mas, irmãos, verso 13, amados do Senhor, devemos sempre agradecer a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. E para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender que essa expressão, a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, é o último capítulo acerca da nossa experiência com Deus, que é sermos em Deus finalmente glorificados. A glorificação dos nossos corpos, a glorificação em Jesus Cristo é o nosso último capítulo. Agora veja 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16, 17 e 18. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16, 17 e 18. Diz assim: porque ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, em silêncio, irmãos, secretamente, sem que o mundo perceba? Não, com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Meus queridos, é muito claro de que quando Jesus voltar, primeiramente ele comparou a sua volta como um ladrão, que é uma figura do quê? Será o dia em que ninguém está pensando que ele vai voltar. É o dia em que o mundo estará no seu cotidiano. Segundo lugar, quando Jesus voltar, será acompanhado por sinais cósmicos, e a última trombeta será tocada. Ora, depois de uma última trombeta tocada, não pode haver uma próxima, não é verdade? Portanto, qual é a grande lição? Não importa, não faz diferença quando Jesus vai voltar, mas fará toda diferença, como eu e como você, como nós vamos nos encontrar para aquele dia. E Deus não nos deixou sem orientação.
Sabe como eu devo esperar Jesus? Não como um curioso quando ele vai voltar, mas simplesmente estando pronto hoje, amanhã novamente estando pronto, depois da manhã mais uma vez estando pronto, este ano estando pronto, próximo ano estando pronto. Que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Com absoluta certeza, hoje é o primeiro dia dos últimos dias que cada um de nós ainda tem para viver. Hoje não é o último dia, a não ser que Jesus venha ainda antes da meia-noite. Aí sim, seria o último dia. Mas se hoje ainda não for o dia, se não for esta noite até meia-noite, que Jesus vai voltar, embora sempre exista essa possibilidade. Mas eu quero frisar a pergunta e a resposta. Que dia que é hoje? Pois bem, hoje é o primeiro dia dos últimos dias que ainda restam em nossa vida. E a melhor forma que eu podia terminar esta mensagem, que é um rápido estudo, certo? Sem entrar em outros temas. É um estudo bem específico, é uma palavra bem específica. A melhor forma que eu posso terminar esta meditação com os irmãos é: o que você tem a fazer para o resto dos dias que lhe faltam é simplesmente estar vigiando e orando. É estar preparado. Porque feliz todo homem que quando Jesus vier, estiver pronto para estar com Ele. E se Jesus não vier na nossa geração, se Jesus não vier enquanto nós estivermos aqui na terra, então é certo que se Ele não vier até nós, é certo que nós iremos até Ele o dia que a gente falecer. E se a gente não sabe, o dia que Jesus vai voltar, também é verdade, nós não sabemos o dia que vamos morrer, certo? Para todos os casos, para todas as situações, para todas as pessoas, só resta um mandamento. Esteja preparado. Eu pergunto, você está em paz com Deus? Você está em paz com as pessoas? Você está em dia com o Senhor? Louvado seja Deus. Se você está orando e vigiando, se você está preparado. Amém? Amém. Muito bem. Enquanto o André vem,